Oi, turma, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos saudáveis, bem em casa. Resolvi gravar essa aula para a gente relembrar algumas coisas que nós aprendemos no começo do ano. Serão duas aulas de revisão, então a nossa primeira aula vai ser sobre ecologia. Vamos lá? Então, vamos relembrar alguns conceitos da ecologia. Primeiro conceito é sobre o que são os elementos bióticos e os elementos abióticos. O elemento biótico são todos os seres vivos, então todos os animais, todas as plantas, todas as bactérias, todos os fungos, eles são seres vivos, eles constituem o meio biótico. Os vírus não, tá? Não existe um consenso ainda determinado se o vírus é um ser vivo ou não. Então, a gente não considera, então eu pelo menos não considero como um elemento biótico, mas todos os outros organismos vivos são, inclusive os microscópicos, como fungos e bactérias, por exemplo. E existem os elementos abióticos, são elementos que não têm vida, mas que estão presentes no meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, eu não estou falando só da natureza, eu falo do meio em que a gente vive mesmo. E quais são esses elementos abióticos? A gente pode citar a rocha, o solo, a água, o ar, a luz, todos esses fatores que influenciam diretamente a vida dos seres vivos. E os ecossistemas, eles são formados pela interação dos elementos bióticos e abióticos. Vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui. Olha quanto elemento biótico a gente tem. Nós temos plantas, né, a árvore aqui, matinho, vários peixes, aqui alguns insetos, tem aqui pato, uma garça, outro inseto. E eles dependem da luz do sol, as plantas dependem da luz do sol para produzir o seu alimento, para fazer a fotossíntese. Precisamos da água também, os seres vivos precisam da água para sobreviver. E outros habitam esses ambientes aquáticos. Então veja como o biótico se mistura com o abiótico e como um depende do outro. Outro conceito importante são os níveis de organização. Então vamos começar aqui de baixo. Primeiro a gente tem um organismo. Então, como exemplo aqui eu coloquei um elefante, uma planta, podia ser uma pessoa, podia ser um cachorro, uma bactéria, um peixe, tá? Um único organismo. Vários organismos de uma mesma espécie juntos formam uma população. Então, por exemplo, a população de elefantes que vive numa determinada região, a população de espécies arbóreas que está em uma determinada região, tá? A população de indivíduos de uma mesma espécie, população de elefantes, população de leões, população de seres humanos. Uma comunidade, então, é a interação de várias populações. Então, eu tenho aqui na comunidade populações de elefantes, populações de zebras, populações de árvores, de plantas. Então, na comunidade, eu tenho várias populações juntas. Vamos pensar no exemplo da nossa comunidade. Nós temos população de pessoas, tem população de animal que vive na rua, né, de cachorro, tem população de gato, tem população de pássaros, certo? Então, todas essas populações juntas formam a comunidade. Cada comunidade é muito específica, né? Dependendo, pode variar de cidade para cidade ou mesmo de bairro para bairro. A gente nota que existem algumas diferenças. Bom,
Depois da comunidade, depois do nível comunidade, a gente vai para um nível acima, que é um nível de ecossistema. Então, aqui o ecossistema já engloba mais coisas. Então, eu tenho as comunidades, todas as comunidades aqui se relacionando de alguma maneira, se relacionando com o meio em que elas estão inseridas. Então, existem ecossistemas que são aquáticos, existem ecossistemas que são terrestres, e eles podem variar dependendo da região, do planeta onde eles estão, e assim por diante. E o conjunto de vários ecossistemas, como eu disse, são vários, pode ser terrestre, pode ser aquático, e aquático pode ser um lago, uma lagoa, um rio, o mar. No mar mesmo, a gente tem ambientes totalmente diferentes. Na costa, em alto mar vivem outras espécies, é um outro ecossistema. Ainda no mar, existem diferentes níveis, então alguns organismos vão viver mais para cima, outros viverão mais abaixo. E aí, então, o conjunto desses ecossistemas vai formar a biosfera. E a biosfera é tudo de vivo no planeta. Todos os seres vivos do planeta compõem a biosfera. Bom, agora a gente vai para a cadeia alimentar. Então, o que é a cadeia alimentar? Né? É como um organismo depende do outro e como eles se relacionam em relação à sua alimentação. Então, nós temos três principais elementos aqui. Nós vamos ter os produtores, nós vamos ter os consumidores e nós vamos ter os decompositores. E eu vou explicar agora um a um para vocês. Os produtores são todas as plantas e as algas também. Por que eles são chamados de produtores? Porque eles conseguem sintetizar, eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Uai, como é que a planta produz o seu alimento? Através da fotossíntese. Lembram dessa palavra, fotossíntese? A planta vai utilizar a água, o gás carbônico e sob o efeito aqui, no efeito da luz do sol, vai produzir uma molécula, vai produzir uma substância que se chama glicose. Essa glicose vai ser utilizada pela planta, é o alimento que a planta utiliza. Bom, a partir disso, a partir desse produtor que utiliza a energia luminosa para produzir o seu alimento, vem os consumidores primários. Quem são os consumidores primários? São os animais que vão se alimentar especificamente de plantas. Aqui no caso eu coloquei um inseto, um grilo, mas pode ser um coelho, por exemplo, pode ser um passarinho que vai se alimentar especificamente de plantas ou de sementes. Então, esse aqui é o consumidor primário, porque é o que está se alimentando primeiro. Em segundo lugar, depois aqui temos o consumidor secundário. Por que ele é secundário? Então, aqui, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Ele vai se alimentar do consumidor primário, certo? O exemplo do sapo aqui, que vai se alimentar de insetos. Na sequência, a gente tem o consumidor terciário. O consumidor terciário, ele vai se alimentar do secundário. E aqui o exemplo eu coloquei uma serpente, que pode se alimentar de um sapo. Mais à frente aqui está como consumidor final, mas pode ser um consumidor quaternário. Ou supondo que esse animal aqui, que essa águia, se alimente desse sapo aqui, desse exemplo,
vai ser o consumidor final, tá? E aí o consumidor quaternário ou consumidor final vai se alimentar do consumidor terciário. E assim, normalmente acaba por aí. Agora tem aqui os decompositores. Então, todos os organismos vivos, desde as plantas, passando por todos os consumidores, vão sofrer a ação dos decompositores. Então, essa planta aqui, que não foi comida por ninguém, quando ela morrer, vai ficar no solo e os decompositores vão atuar aqui. Esse sapo, se não for predado, se não for atacado e morrer naturalmente, ele vai sofrer a ação dos decompositores. Mesma coisa essa serpente, se não for predada. Ou esse aqui, essa águia, que é um animal que está no topo da cadeia alimentar. Né? Nenhum animal vai se alimentar da águia. É como um leão, por exemplo. Nenhum animal vai caçar um leão, porque ele está no topo da cadeia alimentar. Então, quando ele morrer, ele vai sofrer a ação dos decompositores, ok? Bom, como eu estava falando anteriormente, existem vários ecossistemas diferentes. E aqui eu elenquei três para vocês, né? Ecossistemas terrestres, aquáticos, ou eles podem ser mistos também. Então, vamos ver um a um. Bom, aqui coloquei 3 exemplos de ecossistemas terrestres. Esse primeiro aqui é na Caatinga. Então, reparem que é uma vegetação específica, né? Uma vegetação especial para suportar aquele clima, para suportar a falta de chuvas, um clima mais seco, mais quente. Esse aqui é um outro ambiente. Aqui é a Mata Atlântica. Então, também é uma floresta que é um pouco mais úmida, que tem um pouco mais de umidade, não tanto quanto a floresta amazônica, que lá é uma floresta úmida, mas aqui é a floresta Mata Atlântica. Então, reparem como é diferente. Esses dois lugares são aqui no Brasil. A Mata Atlântica ocupa desde lá do Nordeste até aqui no Sudeste, um pouquinho no Sul também. Na parte mais próximo da costa brasileira, não tanto no interior do país. E aqui um outro exemplo, que é uma tundra, que é uma região que tem essas árvores aqui, que tem esse formato, em formato de cone, por isso essas árvores são chamadas de coníferas. E é justamente essa árvore tem esse formato de cone para não acumular neve. Então, quando neva, essa neve vai caindo pelas laterais. Então, são exemplos de ecossistemas terrestres. Próximo exemplo é um ecossistema aquático. Então, nós temos, como eu já falei, um ecossistema que pode ser de um rio, pode ser de um lago, pode ser do oceano, e tem diferentes animais, diferentes indivíduos vivendo lá. Então, aqui são alguns peixes, cardume de peixes, aqui uma outra espécie. Esse aqui no mar, por exemplo, olha, uma tartaruga. Aqui alguns peixes, corais. Aqui outro exemplo também de um ecossistema aquático marinho, corais, peixes de diferentes espécies de corais também. E por fim, um ecossistema misto. O primeiro exemplo aqui que eu vou citar são os manguezais. Então, os manguezais, eles ocorrem no litoral, é uma faixa, é um tipo de ecossistema bem específico que está bem no limite do rio e do mar. Então, às vezes a água está um pouco mais salobra, às vezes não. Normalmente essa água tem um pouco de sal, então não é qualquer espécie de planta ou qualquer espécie de animal que se adequa a essa região, a esse ecossistema. Então, ali a gente tem um conjunto, tem uma comunidade muito específica que só consegue sobreviver nesse ecossistema. E o que ele tem de diferente? Por que ele é misto?
porque nem sempre ele está alagado e nem sempre ele está sem água, né? Ele está sempre úmido, então quando a maré sobe, ele fica cheio d'água, fica alagado, e quando a maré baixa, ele fica com menos água, né? Ele é mais drenado, mas ainda vai ficar úmido. Outro exemplo aqui, então esse exemplo aqui dos manguezais, todo o litoral, não só aqui no Brasil, mas em todas as regiões tropicais do planeta, e eu vou mostrar no mapa à frente. Esse aqui é um igapó, então também é uma região que alaga, vejam que tem algumas plantinhas aqui, então dependendo da época do ano, se é uma época de chuva, vai ter mais água, se é uma época mais seca, vai estar mais seco, mas é uma região mista. E aqui no Pantanal também, como vocês devem saber, na região das chuvas, umas áreas são alagadas e depois na seca, essa água escoa e a água, evidentemente, diminui nessa região. Bom, então aqui nós temos alguns biomas terrestres espalhados pelo mundo. Lembrando que eu falei ali para vocês da região tropical, toda essa faixa aqui, olha só, aqui a gente tem a linha do Equador e aqui nós temos os trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Então, os países tropicais são os que estão localizados aqui nessa faixa, entre os trópicos, por isso que se chama tropical. Então, aqui nós temos floresta tropical, olha só, aqui é a região da floresta amazônica, aqui também parte dos Andes. A Mata Atlântica também é floresta tropical, aqui no continente africano, por aqui também na Oceania. Então vamos aqui, as tundras, que são os lugares mais frios, olha só, aqui em cima, nessa região rosinha. Floresta boreal, aqui nesse verdinho, e aqui já tem um pouquinho mais de vegetação. Depois nós temos as florestas temperadas. Florestas temperadas, olha só, aqui essa região, aqui também, aqui nessa região, estão vendo esse verdinho aqui? Depois floresta tropical, os manguezais, eles ocorrem em toda essa faixa aqui, até aqui mais ou menos, aqui, também aqui, e aqui nessa região tem muitos manguezais. Temos regiões também de campos, que é essa parte aqui. Então, aqui corresponde toda a Caatinga, o Cerrado, aqui as regiões de savanas, certo? Aqui também no hemisfério norte. Aqui, olha só, na Oceania. Então, lembra lá da Austrália, como é que é mais seco lá também? E desertos. Olha aqui um deserto. Olha esse deserto aqui também. Ok? Aqui nós só não temos uma área de campo, uma área de savana, uma área de cerrado, eles podem ser chamados dessa forma, maior por causa da umidade da floresta. Então, a umidade da floresta amazônica aqui influi no clima, interfere no clima de toda toda a América do Sul. Por isso a importância, então, de preservar essa vegetação aqui. E agora aqui dos biomas brasileiros especificamente. Então, aqui toda a Amazônia, o domínio da vegetação e de animais característicos dessa região. Depois aqui a gente tem o Cerrado. E aqui na nossa região, nós estamos numa região de Cerrado. Em alguns lugares, na minha cidade, por exemplo, de onde eu vim, é uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado.
Então, em alguns momentos, em algumas regiões, parece mais a vegetação de cerrado, que são aquelas árvores baixinhas, casca grossa. Em outras áreas aparece mais aquela vegetação da Mata Atlântica, que são árvores mais altas e mais frondosas. Aqui a gente tem a vegetação dos pampas, que é uma vegetação mais rasteira, e aqui toda a zona costeira marinha. Como eu disse, esse ambiente aqui das regiões costeiras é bem diferente lá do alto mar, tá? Então vai ter animais diferentes, uma dinâmica diferente, dependendo do local, mais perto da costa ou mais distante, e da profundidade também. E por enquanto é isso. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho de relações ecológicas, adaptações dos seres vivos e seleção natural, ok? Então, espero ver todos e até mais. Um abraço.